Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, versículo do 14 ao 29. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa da sua esposa Herodíades, mulher de seu irmão Felipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não o podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes. Ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à moça: O que me pedires, eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu, então foi até a sua mãe e perguntou: o que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um dos soldados fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados homens do terço, hoje a palavra de Deus é vista da perspectiva do outro ângulo, o ângulo de Herodes, o poder. Herodes representa aqui o poder. E como é que se vê a palavra hoje? Jesus está causando impressão a Herodes, e Herodes quer saber quem é esse homem que está ganhando fama, E aí começa a dizer, as pessoas começam a dizer: não, ele é um dos profetas, outro: não, ele é Elias, e começam a conjecturar quem é essa pessoa que é chamada o nome de Jesus e está tendo fama no meio das pessoas, no meio do povo. E aí entra Herodes, e aí ele dá o testemunho dele. Ele diz assim: não, esse que tem fama aí é João Batista, é aquele que eu mandei degolar e ele ressuscitou. E aí começa a contar a história, como foi a história da degolação de João Batista, que Herodes tinha oferecido um grande banquete para os grandes na Galileia, e a filha de Herodíades bailou na festa, agradou a todos, e Herodes se comprometeu com ela de dar um grande presente. Ela corre à mãe, pede para a mãe, para se defender, já falou: opa, para mim me defender aqui no reino é melhor que aquele homem que está me denunciando na minha relação com Herodes, é melhor e tirar ele, eliminar. E por isso
ela pede a cabeça de João Batista num prato. E aí nós sabemos o que aconteceu. Herodes triste porque João Batista tinha influência na vida de Herodes. Herodes o escutava, Herodes o protegia. Interessante isso aqui nós notarmos. João Batista tinha uma relação com Herodes, e Herodes gostava de escutar, apesar de alguns momentos incomodar. É interessante que aparece aqui na palavra que desagradava de vez em quando a Herodes, porque falar de Deus sempre vai iluminar aquelas frestas escuras. João Batista falava de Deus e seguro que a palavra de João Batista era gostoso de escutar, era gostoso de estar com João Batista, mas ao mesmo tempo essas palavras iluminavam frestas escuras da vida de Herodes e por isso incomodava Herodes. Mas mesmo assim Herodes o protegia porque gostava de estar do lado dele, porque era um homem justo, era um homem santo. Eu creio que isso é bonito para nós, homens do terço, a gente estar ao lado de pessoas justas, a gente estar ao lado de pessoas santas, a gente estar ao lado daquelas pessoas que são agradáveis, estar do lado dessas pessoas, mesmo que às vezes as palavras das pessoas que falam a verdade, que falam de Deus, que falam e iluminam às vezes as nossas frestas. Eu creio que isso é importante, as pessoas santas, elas se tornam agradáveis, porque elas sempre falam coisas do amor, coisas que unem, coisas que produzem vida. E às vezes essas coisas, a gente que vive às vezes numa vida um pouco dissoluta, cheio de frestas, frestas aí que está com o escuro, necessita de luz. E essas pessoas têm esse carisma também de iluminar as nossas frestas. Então vamos pedir pela intercessão da nossa querida Mãe de Deus que a gente possa crescer cada dia mais na santidade, de ser um homem, uma mulher a exemplo de João Batista, santo e justo. Então vamos pedir a bênção para o dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa querida Mãe de Deus, de todos os anjos e de todos os santos, que Deus nos abençoe no dia de hoje, abençoe você, homem do terço, a sua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.